Boa noite, Edna. Boa noite, pastora Cilei. Vamos aguardar um pouquinho, né, o pessoal entrar. Já compartilhou o link. Elisama, boa noite. Eu vou dar um tempinho para o pessoal entrar e aí logo começamos, tá bom? Agora são as 20 horas, 10 minutos. Vamos aguardar mais um pouquinho. E já começamos. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um ok aí. Ok, tá. Então tá bom. Tudo bem para vocês? Se a gente esperar mais um pouquinho o pessoal chegar? Ok? Certo. Então eu vou dar um tempinho aqui, deixa eu colocar aqui uma musiquinha pra gente. Create videos for your business. Plunger. Coloquei uma música aqui para nós enquanto o pessoal chega.
Vocês estão ouvindo essa música? Conhecem essa música? Dá um ok aí para ver se vocês conhecem. Sim, é verdade, é linda essa música. Pastora, tudo bem a gente aguardar mais um pouquinho para o pessoal entrar? Ok. Vamos esperar mais 4 minutinhos. Agora são 20h16. Quando for 20, agora 20h17, mais 3 minutinhos começamos. Pode ser? Ok. Tá, se vocês puderem ir aí compartilhando o link. Boa noite, Carla. Sejam bem-vindas. Quando for às 20h20 eu já começo. Tá? Vamos compartilhar aí o link. Eu acabei de compartilhar aqui também. Eu estou compartilhando o link. Um minutinho, já vou começar. Pronto. Ok, podemos começar, pastora? Dá um ok aí.
boa noite, quem for chegando. Então, nós vamos iniciar nossa live, né, com a palestra de hoje. Nós vamos falar sobre o tema as fases do luto. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a pastora Cirlei pelo, né, por fazer todo esse movimento aqui para nós estarmos aqui juntas, tá? Muito obrigada. E então hoje nós vamos falar sobre a fase do luto, as fases do luto, tá? E, em primeiro lugar, eu queria falar para vocês que o luto, ele não tá ligado só na morte física, mas o luto é toda perda significativa, certo? Então, quando a gente pensa, né, no luto, então eu vou fazer aqui com vocês mais ou menos um bate-papo, né, bem descontraído aqui sobre esse tema, e vocês vão poder também aí comentar, fazer perguntas. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o luto, ele não é só a morte física, mas ele é também qualquer perda significativa. Então, ele pode estar ligado a um problema grave de saúde, ele pode estar ligado a um divórcio, pode estar ligado à falência de uma empresa, pode estar ligado a uma morte, né, de um ente querido. Então, qualquer perda significativa, então nós passamos por um processo do luto, certo? Então, e uma coisa importante de a gente saber, obrigada, pastora. Então, uma coisa importante de a gente saber que o luto, ele é individual, intransferível. Cada pessoa passa por um processo de forma diferente e lida de forma única, né? Porque nós somos únicos, então cada pessoa passa por esse processo e lida de uma forma única, né? E a gente precisa aprender a respeitar a fase que cada um se encontra, como cada um lida com isso. Então, cada um vai lidar de acordo com as suas crenças, aquilo que você acredita, né? Que você, por exemplo, quando a gente fala de morte, cada pessoa vai pensar na morte, vai ter uma crença sobre isso, certo? Aquilo que você aprendeu, que você acredita. E a nossa crença, a forma com que nós acreditamos, isso faz toda a diferença, certo? Nesse processo de elaboração do luto, tá? Então, nesse processo que é intransferível e pessoal, nós passamos um turbilhão de sentimentos. Então, eu quero falar agora para vocês que a primeira fase, né? A primeira fase do luto é a fase da negação e do isolamento. Então, é aquela fase, a fase do luto é aquela fase da negação, é aquela fase que você, naquele primeiro momento, você não quer acreditar que aquilo está acontecendo, que aquilo é uma verdade. Então, muitas vezes a pessoa continua ali naquele ritmo acelerado da rotina e não quer entrar em contato com aquilo para não sentir aquela dor. Então, ela nega, é como se ela negasse aquilo que está acontecendo, ela não quer acreditar, sabe às vezes a pessoa fala assim, parece que não caiu a ficha que isso aconteceu? E eu não estou falando só da morte física, mas pode ser uma separação, uma falência, todos esses exemplos que eu dei. Então, essa primeira fase é uma fase de muito impacto, porque é como se aquilo não estivesse acontecendo ainda, não é real. E aí a gente começa a negar, né? Vem a negação e o isolamento também, certo? A pessoa começa a ficar introspectiva, ela não quer falar muito a respeito, ela às vezes nem consegue chorar, né? Ela fica ali firme, tentando ser forte, se mostrar forte. Então, é uma fase bem complicada também, certo? E é um mecanismo, né? Esse posicionamento, ele é um mecanismo de defesa para a pessoa lidar mesmo com
né, nesse primeiro momento, né? A gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo. A segunda fase é a fase da raiva. Se vocês quiserem escrever, escrevam aí. Primeira fase é a fase da negação. Escrevam aí, para vocês participarem aqui comigo. A segunda fase é a fase da raiva, certo? Onde você começa a sentir, um sentimento, assim, sabe, de raiva mesmo, e um misto, na verdade, de sentimento de raiva, de culpa, de tristeza, e você sente esse misto de sentimento, sabe? E cada um, quando sente isso, tem um comportamento diferente, certo? Então, cada pessoa ela vai lidar com essa raiva diferente, porque, por exemplo, o que são as emoções? A gente não impede que essas emoções cheguem até a gente. Não tem como você falar, eu não quero sentir raiva, eu não quero me sentir culpada, eu não quero me sentir triste. Porque quando você passa por uma experiência traumática, uma experiência marcante para você, automaticamente você tem pensamentos e tem um sentimento, né? Então, aquele sentimento de raiva que vem, por que isso aconteceu, por que eu não consegui fazer diferente, sabe? Ou raiva de alguém, ou culpa alguém, ou se culpa por algo ter acontecido, certo? Então, vem esse sentimento de raiva. E a terceira fase é a fase da barganha, que a pessoa ela tenta negociar, até mesmo com Deus, né? Ou com outras pessoas, como se isso fosse possível, ela voltar atrás e fazer diferente do que ela fez, certo? É essa fase da barganha. E a outra fase, que é a fase da depressão, é a fase onde a pessoa ela fica cada vez mais isolada, mais triste, ela não quer falar com ninguém, às vezes não quer se alimentar, ou excesso, né, come demais. Então, é uma fase bem difícil. Essas fases que eu tô falando, né, da fase da negação, a fase da raiva, da barganha, da depressão, elas não têm uma ordem, elas vão se alternando. Às vezes você está naquela fase da negação, horas você volta para a barganha, depois vai para a raiva, e isso é dinâmico, não tem um específico, sabe? Então você vai alternando dentro dessas fases. E a última fase é a fase da aceitação, onde você começa a entender, a adaptar àquela nova realidade, seja da perda de alguém, certo? Seja a perda de alguém, ou seja qualquer outra situação traumática que você precisa se adaptar a uma nova realidade. Então, se de repente foi um divórcio, agora você vai precisar se adaptar a uma nova realidade, ou uma perda de um ente querido, onde você vai começar a se adaptar a essa nova realidade sem aquela pessoa, certo? Então, é uma fase muito difícil. Mas quando você entra nessa fase da aceitação, você começa a ter mais clareza, mais consciência, certo? De que aquilo é uma verdade, que tem coisas que você não vai poder mudar. Tem coisas que nós não podemos fazer nada a respeito, certo? E que a gente precisa aceitar. E aí, onde entra a questão também, que eu falo, uma das coisas importantes para a gente lidar com todas essas fases do luto, é saber que nós temos a vulnerabilidade, certo? Escrevam aí se vocês estão entendendo. Falam para mim se vocês já passaram por experiências assim recentemente, que eu acredito que todas nós, né, passamos por experiências assim. Talvez você não esteja nesse momento agora, mas em algum momento, né, ou conhece alguém que passou por esse momento. Escrevam aí para mim saber quem que está passando por um momento assim,
quem que já passou, quem conhece alguém que já passou ou que está passando também por esse processo. Então a gente precisa entender essa fase da aceitação, que é uma fase onde a gente vai começar a se adaptar. Porém, é o que eu falei da questão da vulnerabilidade. A gente precisa entender que o luto, ele é um vale, mas que a gente não precisa passar nesse vale sozinho, né? Nós precisamos entender que, assim, nós temos a vulnerabilidade. E é importante, sim, você passar por todas essas fases do luto. Entender que tudo bem você ficar com raiva, tudo bem, às vezes, até vir, né, esse sentimento, a tristeza ou até mesmo a culpa, mas a questão é o que você vai fazer com esse sentimento. Como que você vai lidar com todas essas emoções? Uma das coisas que é importante é quando você aceita que há uma vulnerabilidade, que você pode ser você mesma e que na vulnerabilidade a gente pode pedir ajuda, sabe? A gente pode pedir ajuda para alguém e não passar por esse vale sozinho, né? Uma das coisas, um ponto importante também para passar nesse processo é a questão da espiritualidade, tá? Eu não sei se todas aí, qual que é a crença, a fé de todas, não conheço, porém, existe a espiritualidade, a conexão que a gente tem com Deus, com a fonte, né? Isso é muito importante nesses momentos, a gente buscar esse auxílio, esse apoio da questão espiritual. E outra coisa importante é que a gente entende, assim, que nós somos seres humanos trino, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. A nossa essência é o espírito, certo? Então, nós não somos esse corpo. A gente tem que entender que a única certeza que a gente tem é que um dia todos nós vamos morrer, certo? Mas a nossa essência, que é a parte do espírito, certo? Nós estaremos conectados para sempre. Então, tem uma frase lá do Mário Sérgio Cortella que ele fala assim: quando eu for, eu quero ficar. E por que ele fala assim, quando eu for, eu quero ficar? É porque ele fala que quem fica é porque é importante, importar para dentro. Quando nós deixamos um legado, certo? Uma marca, quando a gente gera valor na vida das pessoas, a gente deixa um legado. E quando a gente deixa esse legado, a gente fica na vida das pessoas. Pode ser que, eu não sei, não conheço se vocês, né, quem já perdeu alguém, assim, morte mesmo física de alguém da família, algum amigo. E como foi para você elaborar, como foi para você passar esse processo? Aí você pergunta para mim, quanto tempo que dura, né, essa questão da elaboração do luto? Também é relativo. Depende, cada pessoa, ela lida de uma forma diferente e um tempo diferente. É mais ou menos entre 6 meses, 1 ano, é um processo que geralmente acontece para passar, né, por esses processos do luto e ressignificar, certo? Geralmente é isso. Mas a gente não pode esquecer que existe a questão individual. Cada pessoa, ela é única e vai passar por esse processo de forma única, certo? Então, existe o luto, quando ele é um luto já patológico, certo? Ele já excede, passa às vezes 1 ano, 2, 3 anos e a pessoa não consegue, ela entra numa depressão profunda e não consegue elaborar. Ela praticamente perde o sentido da vida e morre junto com aquela outra pessoa. Então, esse já é um luto patológico, aí essa pessoa ela precisa de um acompanhamento, tá? Tanto psicológico quanto com o psiquiatra, tomar medicamento. Então, é bom sempre ficar alerta e observar. Se for com você, você que está passando nesse processo,
que você vai fazer? Primeiro é observar. Se você conhece essas fases que eu falei, que é da negação, que é da raiva, da barganha, da depressão, da aceitação, você vai começar a identificar qual a fase que você está. E isso alterna, pode ser num dia só, você viver todas essas fases, certo? Então, mas quando você tem essa percepção, conhecimento de que isso faz parte do processo do luto, você começa a aceitar, né, que é uma realidade, que você vai viver essas fases, que vai ter um momento que você vai chorar, que você vai se isolar, que você vai ficar com raiva. E você vê isso como parte do processo e você começa a buscar recursos, né? Ou ajuda, pedir apoio, para você não passar sozinho, tá? Então veja aqui, bem, quando eu estou falando do luto, entendam assim de uma forma ampla mesmo, qualquer perda significativa, tá bom? Então, outra coisa importante também, como que a gente deve então acolher, né, alguém que está passando por esse processo? Tudo que a gente precisa quando nós estamos passando, quando alguém está passando por esse processo do luto, é não ser julgada, certo? Essa pessoa ela não precisa ser julgada e nem comparada. Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas, na boa intenção de ajudar, elas falam, olha, e fazem comparação. Olha, fulano passou por isso, ou eu passei por isso, então é assim, e começa a fazer comparações, ou julgamentos até, certo? E tudo que a pessoa que está passando por esse processo, que ela não precisa, é de julgamento e de comparação. Então, o que essa pessoa precisa? Ela precisa ser acolhida. Ela precisa de ouvir frases como essa, olha, eu sinto muito, eu vejo a sua dor, eu estou aqui para o que você precisar, conta comigo, né? Esse luto, esse processo é um vale, mas vai passar, eu estou aqui com você para o que você precisar, você não precisa passar isso sozinha. Então, essas frases, elas são frases que é acolhedora, certo? Então, a gente precisa saber como acolher e como a gente pode lidar também com esse processo, certo? Esse processo individual de cada um. Então, é saber acolher o outro, é saber, às vezes, se o outro está estendendo, né, essa fase do luto por muito tempo, buscar ajuda de um profissional, não ficar sozinho, porque a gente precisa, né? Acho que esse é o nosso objetivo, viver em unidade, viver, ajudar o outro, poder ajudar. E uma outra coisa também que não é bom, né, e que eu falo bastante sobre isso, da questão do nosso olhar ou para o outro ou para nós mesmos. Em questão assim, muitas vezes a pessoa está passando por um processo de luto e a gente fala, nossa, que dó, né? E a gente tem esse olhar de dó para o outro, tá? E isso não é positivo. Por quê? Existe uma diferença da dó e da compaixão, certo? Escrevam aí para mim ver se vocês estão me ouvindo, tá ok, só para saber se está tudo certo aí. Então, existe uma diferença de dó e compaixão. Escrevam aí. Quando nós olhamos com dó para o outro, nós enfraquecemos essa pessoa. Porque imagine vocês agora, vocês tendo um olhar, alguém olhando para você com dó. Escrevam aí, como que vocês se sentiriam se isso acontecesse? Como seria a reação? Tá? Então, o olhar de dó, ele enfraquece o outro. Quando a gente sente dó de nós mesmas,
Nós nos colocamos no lugar de vítima, certo? Então, esse olhar de dó, ele enfraquece. Existe a compaixão, que é diferente. A compaixão, quando nós temos compaixão, como Jesus teve, nós fazemos algo para o outro. Nós podemos ajudar o outro, mas com sabedoria, sabendo que tem coisas, que existem dores, existem experiências que só o outro vai ter que passar. Ele vai precisar passar, porque cada um de nós passamos por experiências, né? Temos nossas dores, então nós não podemos minimizar a dor do outro, mas a gente não precisa comparar, certo? A gente não precisa ficar se comparando, porque cada um tem uma vivência e uma experiência diferente, certo? Então a gente precisa respeitar esse outro e saber que tudo bem, talvez ele vai levar mais tempo para ressignificar, para elaborar, para passar esse luto, mas está tudo bem, certo? Tudo que essa pessoa precisa é, olha, eu estou aqui, eu sinto muito, eu vejo sua dor, não passe esse vale sozinho, eu estou com você. Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro, certo? E não olhar com esse olhar de dó, porque esse olhar de dó sempre vai enfraquecer. Se você for procurar lá no dicionário, dó significa coitadinho, miserável, e nós não somos isso, certo? Nós não somos essas pessoas e não devemos nos posicionar como se fosse um coitado, certo? Isso vai apenas aumentar ainda o nosso sofrimento. Exatamente, pastora, nos faz pequenos. Agora, quando nós olhamos com amor, com misericórdia, nós podemos ajudar o outro, mas saber que você também não vai poder, às vezes, carregar a carga do outro, ele vai ter que passar. Porque quando nós passamos por experiência de dor, a dor, ela também vem para nos falar alguma coisa, certo? Para nos trazer alguma mensagem. A dor traz mensagem para nós. E nós precisamos estar alertos, ouvindo o que aquela mensagem está passando para nós. Se é uma doença, se é um divórcio, se é uma morte, nós podemos aprender na dor, certo? Mas nós também precisamos ressignificar o sentido, o que é a morte para nós, né? Para as pessoas que têm a fé, que creem em Deus, elas entendem a morte como uma passagem, certo? A morte não é o fim, a morte é uma passagem para aqueles que creem em Cristo Jesus, certo? Agora, para outros não, e a gente tem que respeitar e entender e procurar de alguma forma, com muita sabedoria, ajudar, para não invadir o espaço do outro, para não tomar aquilo que é do outro, que é experiências que é para essa pessoa viver, certo? Então, quando a gente entende, né, e consegue separar o que é nosso e o que é do outro, certo? E como eu posso ajudar essa pessoa com sabedoria, né? Eu consigo então entender com clareza, sabe? É lá na nossa essência, na nossa parte espiritual, que a gente consegue acessar a nossa sabedoria, a nossa fé. Então, como eu disse, nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar dessas três dimensões. Quando nós cuidamos dessas três dimensões, nós temos saúde. E quando nós temos saúde, nós temos condições, energia, né? Física, emocional e espiritual para lidar com essas situações difíceis, né? Que dói, que traz desconforto. Sim, a Edna tá falando aqui. Sim, passei as fases e demoram. Sim, é o que eu falei, Edna, cada pessoa elabora de uma forma diferente.
né? Eu digo assim, quanto tempo isso vai durar? É muito individual isso, e a gente precisa respeitar, certo? Mas uma coisa é certa, quanto mais você se conectar com a fonte e buscar ajuda, porque é saber que nós temos a vulnerabilidade e tudo bem a gente pedir ajuda, certo? Isso vai nos ajudar a passar por esse processo de uma forma menos dolorosa, entende? Então, por isso que é importante sim pedir ajuda, sabe? Pedir ajuda é um ato de humildade, certo? Não é um ato de fraqueza. Então, quando a gente está nesse processo, além de tudo, sim, questionar Deus, né? Essa fase é até a fase da barganha também, que a gente questiona Deus e tenta até fazer uma barganha com Deus. E questiona porque acaba que, às vezes, abalando também a nossa fé, né? Abalando a nossa fé. Mas é um processo, certo? Porque é o que eu falei, quando a gente passa por uma experiência dolorosa, uma experiência, uma perda significativa, a gente não tem como segurar. A dor vem e bate, né? Vamos supor, é uma traição, é uma morte, é uma doença grave, vem automaticamente aquela tristeza, aquela angústia, e a gente não tem o controle dessas emoções. Elas chegam, eu falo que elas chegam assim, sem pedir licença, elas invadem assim, sem pedir licença. E aí é o que a gente vai fazer com isso. É o que você vai fazer com esse sentimento, sabe? Então, é saber que faz parte, sim, a gente passar por isso, certo? Humanamente, na nossa dimensão humana, a gente vai, em algum momento, fazer isso, questionar Deus. Mas quando a gente vai buscando no dia a dia, né, o alimento, essa busca constante de se conectar à fonte, a gente vai trazendo um certo alívio, porque a gente vai ganhando forças e energia. Mas faz parte, sim, não é nada assim que você possa se culpar, sabe? Carregar uma culpa, um fardo por pensar isso. A gente não impede o fluxo de pensamento que chega até a gente, porque como que entra as informações? Através dos nossos sentidos, certo? Os 5 sentidos, entra todas as informações. Gera um monte de pensamentos, esses pensamentos geram questionamentos. Então, a gente não impede o fluxo de pensamento, mas a gente tem como filtrar esses pensamentos, certo? E lá em Filipenses fala assim, se algo que é bom, que é agradável, que é amável, que é de boa fama, pense sobre isso. Então, a forma como a gente vê a morte muda muito, sabe? Quando a gente entende que a morte é uma passagem e que nós não somos donos das pessoas e que a gente precisa amar em liberdade, certo? Nós não podemos obrigar e nem temos o controle de quanto tempo as pessoas que estão com a gente vai ficar. Então, tem pessoas que passam na nossa vida, né? Tem outras que chegam e ficam um tempo na nossa vida. Tem outras que ficam até o final da jornada, né? Por muito tempo. Então, a gente não tem como saber, certo? O que a gente precisa aprender é desfrutar um dia de cada vez, viver o presente, certo? Para você viver com alegria e saber que um dia cada um vai passar por isso, certo? E que a gente comece desde já, né, se preparar, saber que isso faz parte do processo da vida, a morte faz parte do processo da vida, certo? Então aí sim nós vamos conseguir elaborar. Mas precisamos entender que a nossa parte vulnerável, que a gente precisa chorar, que a gente precisa se permitir sentir todas as coisas,
né? Jesus fala na Bíblia que foi um homem perfeito, não teve pecado algum. E ele chorou quando Lázaro morreu. Ele chorou quando ele entrou em Jerusalém. Então ali ele estava mostrando que tudo bem, a gente pode chorar. Que no mundo nós vamos ter sim aflições, dores, perdas, mas em todos os vales, em qualquer lugar, ele falou, eu sempre vou estar presente. Eu nunca, jamais, de maneira nenhuma, lá em João, acho que é isso, né, que ele fala, nunca vou te abandonar, certo? Então, a gente precisa entender como que eu posso acolher alguém que está passando por esse processo, né? Os exemplos que eu dei de o que você pode falar para essa pessoa, como eu posso perceber em mim essas fases, como eu posso buscar recursos para isso, certo? Buscar ajuda espiritual, psicológica, com psiquiatra, de alguma forma. Precisa identificar, observar, sabe? Os sentimentos, se esse nível de tristeza, né, que você está passando ali, se ele está estendendo por um tempo muito longo, né, essa tristeza está constante, persistente. Então, como que a gente vai identificar quando o luto é um processo natural e quando ele é patológico? Pela intensidade que isso acontece e o quanto tempo dura, certo? Então, porque conforme isso vai acontecendo, então a gente vai percebendo se esse é um luto que está precisando de realmente, de fato, buscar ajuda urgente ou não, certo? Então, deixa eu ver aqui que eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês. Bom, então resumindo, né, das fases do luto, como elaborar, quanto tempo dura esse luto, é isso que eu passei para vocês. Agora eu gostaria de saber de vocês se tem alguém que tem alguma pergunta para fazer, algum comentário, vocês podem escrever aí, por favor. A Edna falou que já passou, né, pelo esse processo. Sônia, Edna, Carla, quem tiver aí, puder comentar. Isso, Hebreus, isso mesmo. Obrigada, Valéria. Hebreus 13:5, Deus disse, jamais te deixarei, nunca te abandonarei, isso mesmo, exatamente, ele fez essa promessa e é fiel para cumprir, né? Não, se nós estivermos no vale, ele estará conosco, se estivermos bem em qualquer lugar, né? Ele sempre vai estar conosco, ele não ele permite que passamos, né, por esses processos, porque faz parte da vida esses processos de dor, de perda, isso traz pra gente maturidade, crescimento, resiliência, certo? Faz parte, mas quanto mais a gente passa por esses processos, a gente aprende e a gente fica mais forte, mais resiliente. E uma coisa que eu falo, que a nossa dor, é na dor que Deus ele vai usar você para ser um canal de bênção, para ajudar outras pessoas. Porque quando nós temos experiências, vivências para contar, dessa dor a gente tem mais autoridade, a gente tem mais propriedade para ajudar.
certo? Deixa eu ver aqui os comentários. Uma colega do trabalho retorna amanhã após o falecimento do pai. Como acolher sem ser indelicada? Isso, olha, Valéria, como acolher? É o que eu falei. Tudo que a pessoa precisa nesse momento não é de julgamento, não é de comparação. É simplesmente falar, olha, eu estou aqui, eu vejo a sua dor, eu sei que isso é um vale, você não precisa passar sozinha isso. Conta comigo para o que você precisar. Né? É orar por essa pessoa, certo? Essas são formas de ajudar, mas respeitando o tempo dessa pessoa, porque às vezes da fase do luto, quando ela está numa fase muito introspectiva, né? Por exemplo, ela acabou de perder o pai, então às vezes a pessoa ela fica muito introspectiva, às vezes ela não quer falar, né? Naquele momento, ela fica muito reflexiva, às vezes sem acreditar que aquilo está acontecendo de fato. Né? Então, é respeitar esse tempo, respeitar o tempo da pessoa, mas eu acho que palavras assim como essa que eu citei pode também acolher, né? Pode, só o fato de a pessoa sentir que tem alguém ali que está vendo a dor dela, que não está julgando ela, né? Olha, não, isso vai passar, vamos, né, pra frente, você é forte. Ela não quer ouvir isso, ela quer ouvir, olha, amiga, eu tô com você, eu vejo a sua dor, você não precisa passar esse vale sozinho. Essas são palavras que eu acho que, são palavras acolhedoras que confortam, né? Certo? Mais alguma pergunta aí de vocês? Vamos lá. Quem tiver mais alguma pergunta. As pessoas às vezes não sabemos. Sim. Nós estamos comentando sobre. Mas depois começaram a falar e acabaram ferindo os sentimentos dele. Sim, aqui a Edna deu o exemplo aqui, né, de Jó, quando os amigos apenas ficaram calados, fazendo companhia. Isso. Esses momentos, só uma companhia às vezes, é só sabe, uma mão no ombro, olha amiga, eu tô aqui, isso já é, né, acolhedor. Quem mais? Só quem sabe, quem vive mesmo, mas a impressão que tenho é que nunca estaremos preparados só. Pensar que eu vi meu pai, hoje eu sofro mesmo já tendo perdido a minha mãe. Sim, olha, é lógico, né? Humanamente falando, a gente nunca quer perder, né? A gente queremos, né? Isso vai muito da questão do apego que a gente tem, certo? Mas começa a trabalhar isso mentalmente, porque tudo que nós pensamos, nós sentimos, nós temos um comportamento e a gente tem um resultado. Então, começa a observar como que você encara a morte, né? Qual que é o drive mental quando você pensa na palavra assim, morte? O que vem para você? Sim, verdade. Às vezes falar demais atrapalha, né? Então a gente precisa instalar um novo drive mental. O que é um drive mental? É uma resposta automática que você tem para algo. Então vamos supor, quando eu penso em morte, Edilene, eu penso em transição. Eu penso num processo de transição, que a pessoa, principalmente que aquelas que conhecem a Deus, né, e que elas vão estar com o Pai, e que eu vou estar sempre conectada com elas. Isso me dá alívio, de eu saber isso. Mas não que humanamente falando, eu não vou chorar, eu não vou sentir falta, certo? Então começa a trabalhar isso, né, esse medo da perda, certo?
Porque nós amamos e quando a gente começa a fazer o exercício de amar em liberdade e saber que a gente, o outro não vai estar ali para sempre, a gente não sabe qual que é o momento, né? Pode ser que amanhã não esteja aqui e eu não sei. Então, assim, começa a trabalhar mentalmente como eu vejo a morte, como eu encaro isso, o que isso significa para mim, certo? Isso ajuda nesse processo, tá? Eu não tô falando que eu entendo que, né, humanamente falando, a gente quer sempre ter as pessoas por perto, quem a gente ama, a gente não quer perder, certo? Mas cada um vai passar por um processo e cada um vai ter essa experiência da morte, certo? Então, quando a gente, por exemplo, passa, quando a gente aceita Jesus, nós também passamos por uma morte. É a primeira morte que a gente passa. É a morte espiritual, certo? A morte espiritual. Então, é também um rompimento, é também um elaborar das fases, certo? E a gente já passa por esse processo, assim que a gente nasce, a gente precisa morrer de novo, né? Espiritualmente falando. Então, a gente vai aprendendo a entender a morte de uma forma diferente, sabe? Mas é um processo, tá bom? Não se culpe, não se condene, é um processo, a gente aprende a lidar. Mas aprenda também a viver um dia de cada vez, né? A desfrutar. A gente só consegue desfrutar de um dia quando a gente está presente, certo? Se a minha mente estiver lá no futuro ou no passado, eu não consigo desfrutar daqui agora. Por exemplo, agora nós estamos aqui, estou aqui junto com vocês, falando sobre esse tema, batendo um papo com vocês. Eu preciso estar presente aqui, senão eu não desfruto desse momento. Então, faça um exercício de estar presente todos os dias. Quando você for almoçar, esteja presente, sabe? Tira todos os estímulos que tira a sua atenção daquela refeição. Quando você for tomar um banho, procura relaxar e sentir a água, sentir o sabonete no seu corpo, sentir aquele banho, desfrutar daquele momento. Quando você for conversar com alguém, tenha uma escuta ativa, escute. Então, esse exercício de viver o presente também nos ajuda, certo? É saber que é um dia de cada vez, né? A Bíblia fala que basta cada dia o seu mal. Então, isso ajuda a gente não ficar antecipando o futuro e nem ficar só lá no passado, né? Então, a gente pode lembrar, sim, de algumas coisas do passado, mas é um versículo que está lá em Lamentações que fala assim: traz à memória aquilo que nos dá esperança. Então, vamos supor, se passou por uma perda, acho que pegar fotos, né, que marcaram, que tiveram momentos de alegria significativos, o legado que aquela pessoa deixou. Isso é muito bacana também para você conseguir sentir, né? Mesmo que você sinta saudade, mas você conseguir lembrar com alegria, certo? Conseguir lembrar com alegria daquela pessoa e guardar no coração. E saber que você sempre vai estar conectada, né? A sua mãe, aqui olha, quem falou que perdeu a mãe. Então, assim, você que perdeu, né, a sua mãe, ela sempre vai estar conectada com você no coração, certo? É um processo que a gente aprende, certo? A gente pode aprender, elaborar, e se for muito difícil o que eu falo para vocês, busquem ajuda, certo? Ok. Tem mais alguma pergunta?
fez sentido para vocês, foi bom. Me falem aí como foi para vocês, se fez sentido, se ajudou. Sim, bom, isso mesmo, Elisângela. É sempre bom, né? É isso que a palavra fala. Traz a memória aquilo que te traz esperança. Com certeza ela deixou um bom legado e uma forma também que eu lembrei aqui de a gente honrar, né, a pessoa que se foi, é você dando o seu melhor e cuidando de você, sabe? Porque se essa pessoa pudesse voltar e falar algo pra você, ela falava, cuida da sua vida, tenha, sabe, força, não desista, siga em frente. Então, é uma forma de honrar. Continuar, né, com os valores que aquela pessoa deixou, com o legado, com os ensinamentos, com as boas memórias. Isso é uma forma de honrar aquela pessoa que se foi, certo? Aqui, quero fazer isso, Lamentações 3. Obrigada, Valéria. Sim, ok. Depois vai ficar gravado, vocês podem assistir se quiser, tá? Compartilhar. E é isso, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a pastora por essa oportunidade, agradecer vocês que participaram, que tiraram esse tempo aqui para estar aqui, certo? Isso. E agradecer de coração mesmo, tá? É uma alegria estar aqui e poder compartilhar um pouco do que eu já aprendi, certo? Amém, pastora. É isso aí, tá? Eu agradeço demais a presença de vocês. Deixam lá, se for assistir depois o vídeo, deixa no comentário lá, depois eu respondo vocês, tá bom? E eu agradeço demais e vamos encerrar, tá bom? Quero agradecer, um beijo para vocês, uma boa noite, tá? Fiquem com Deus. Obrigada, gente, obrigada. Vamos encerrar. Boa noite.